O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o divertidíssimo Dentes de Dragão, do Michael Crichton. Esse aqui foi o meu primeiro contato com o autor, apesar de, vocês aí há anos já me indicarem, o Jurassic Park e coisas do tipo. Vamos aí, começando pelo último livro lançado, mas tudo bem. Esse aqui então é um lançamento, pelo que eu entendi, já bastante aguardado por aqui pelos fãs. Esse livro aqui, na verdade, ele é um livro póstumo, o próprio autor faleceu ali em 2008, se eu não me engano. Mas na verdade ele foi escrito ali nos anos 70 e aparentemente esse aqui foi então o primeiro livro em que o autor fez essa incursão pela arqueologia, descoberta de ossos de dinossauros e coisas do tipo. Então aqui está o começo de tudo. Essa é uma história que se passa ali no século XIX, na época da corrida do ouro lá ao oeste, ao velho oeste. E eu não sabia disso, só soube a partir dessa leitura. Esse também foi o período da era de ouro da caça aos fósseis. Então o que a gente vai acompanhar aqui nesse livro são personagens correndo atrás, na verdade não de ouro no Velho Oeste, mas sim de fósseis, certo? O personagem principal dessa história é na verdade um jovem estudante universitário, filho de uma família muito rica e tudo mais, enfim, ele acaba fazendo uma aposta com um fanfarrão ali da faculdade. E esse fanfarrão acaba prometendo para ele então $1000 na época, $1000 era muito dinheiro mesmo, caso ele faça uma viagem pro oeste, Esse cara tá duvidando que ele vai fazer essa viagem, mas ele pega e vai até lá, porque afinal de contas, esse é um personagem bastante orgulhoso, arrogante, é até um pouco difícil a gente se apegar a ele, mas a gente acaba se apegando num dado momento aqui da história. Então ele acaba participando dessa expedição, organizada por um professor de paleontologia ali da mesma universidade, ele é um cara renomado mundialmente, E ele não sabe absolutamente nada de paleontologia, entenda bem. Ele só está indo fazer essa viagem porque ele fez aquela aposta com aquele cara, mas enfim. Ele acaba conseguindo uma vaguinha ali com aquele professor porque ele vai dizer que ele é um fotógrafo. E na verdade ele também não sabe nada de fotografia, mas ele vai correr atrás. Então é isso, ele e esse grupo formado por esse professor e mais trocentos outros alunos estão indo para o Velho Oeste e no meio dessa viagem a gente fica sabendo que esse professor de paleontologia, na verdade, tem um arqui-inimigo, que é um outro professor de paleontologia de outra universidade, com quem ele tem algumas rixas, Então eles já foram amigos num dado momento, só que um passou a perna no outro, para colocar o próprio nome, nas descobertas que os dois tinham feito. Então é uma história muito mal contada. Cada um desses professores culpa o outro pelo mal entendido e a gente vai percebendo que não é lá muito mal entendido, não. Eles realmente são muito, competitivos. Então, num dado momento ali da viagem, esse professor que está fazendo a expedição com os alunos começa a achar que tem ali dentre os alunos um espião daquele outro professor. Quem é que ele vai achar que é o espião? Sim, o nosso personagem principal aqui. Então, em uma das paradas que eles vão fazer ali de trem, a caminho do oeste, ele acaba, abandonando o nosso personagem principal. Então, assim, eles estão ali parados naquela cidadezinha para passar uma noite e de manhã, quando ele acorda, todo mundo foi embora, ele tá lá sozinho. E quem é que vai abordá-lo no dia seguinte, depois dele ter sido abandonado ali pelo grupo? Sim, ele mesmo, o outro professor. Então eles acabam meio que fazendo uma aliança para chegarem primeiro àquele local de destino daquela expedição e, enfim, vocês já entenderam aí o imbróglio todo. Então eles vão ali participar dessa corrida maluca para ver quem chega primeiro aos ossos, que vão dar origem aqui ao título do livro. Eu não vou contar para vocês, afinal de contas, o que é que eles vão encontrar, mas é bastante interessante. E a partir do encontro, desses fósseis, a gente vai ter ali problemas inimagináveis. Então você tinha ali uma expedição de alunos, universitários, aquela coisa toda. A gente começa a perceber que a coisa não vai terminar muito bem quando o professor começa a dar armas para cada um desses alunos. Então o que a gente está falando aqui, quando a gente pensa na corrida ao Velho Oeste, no final do século XIX, a gente está falando do quê, De guerras contra índios e por aí vai, tá? Então esse aqui, na verdade, é um livro de aventura em que a gente acompanha esse protagonista que começa muito arrogante, muito orgulhoso e tudo mais. A gente vai acompanhando a jornada de herói dele, a gente vai acompanhando a sagacidade desse personagem para sua própria sobrevivência ali, ao longo do percurso todo que ele precisa fazer aqui no livro. E tudo isso é contado num ritmo frenético. Gente, esse livro aqui, ele tem cerca de 300 páginas. Eu li em 2 dias e foi muito difícil parar de ler, vocês não estão entendendo. E esse aqui é aquele tipo de livro que tem um pano de fundo muito interessante. O autor coloca aqui pra gente diversos personagens históricos, Então, vários dos personagens aqui desse livro realmente existiram. E a gente tem inclusive ali também algumas participações especiais de figuras históricas, como por exemplo, na viagem de trem, chega uma hora em que o rapaz resolve bater papo com um cara que tá lá fazendo anotações freneticamente. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos do que o autor, o Robert Louis Stevenson.
o cara da Ilha do Tesouro, o Médico e o Monstro, por aí vai. E esse é só um exemplo, né? Existem diversas outras participações especiais aqui no livro. Fica divertido tentar descobrir quem é aquela figura que entrou na história de repente. Então aqui a gente tem bastante informação sobre o período histórico ali nos Estados Unidos, sobre a política daquela época também, sobre essa questão dos índios americanos, sobre essa era de ouro, né, da paleontologia, tudo muito interessante nesse livro, gente. E aqui ao final da leitura a gente tem um pós-fácio escrito pela esposa, né, pela viúva do autor. E aqui a gente fica sabendo que o manuscrito para esse livro foi encontrado um tempo depois do falecimento dele, né, enquanto a esposa estava ali organizando os arquivos dele, a papelada toda. Encontrou esse livro que, né, como eu tinha dito para vocês no início do vídeo, foi idealizado ali nos anos 70, mas a gente fica sabendo também que nos últimos 15 anos de vida do autor, vira e mexe, ele dava uma mexida ali naquele texto, então ele tinha sim intenção de publicá-lo. E aqui no finalzinho ela vai dizer o seguinte, ó, Dentes de Dragão foi um livro importante na sua obra, o precursor de todas as outras histórias de dinossauro, e sua publicação é uma oportunidade maravilhosa, não só de apresentar Michael às novas gerações de leitores no mundo todo, como também de presentear seus fãs inveterados. Então posso dizer por experiência própria que esse livro aqui super funcionou como porta de entrada para a obra desse autor. Fiquei muito interessada em ler outras coisas dele, assim, é entretenimento de qualidade, gente. É bem escrito, a leitura flui muito bem, o panorama histórico é muito interessante, a gente tem ali milhares de reviravoltas acontecendo ali o tempo todo, mas isso não deixa o texto cansativo, pelo contrário, deixa a gente cada vez mais preso ali na leitura mesmo. E aqui na contracapa do livro a gente fica sabendo que esse livro vai ser transformado em minissérie pelo canal da National Geographic, ó, em parceria com a Amblin Television e a Sony Pictures. Eu dei uma procurada aqui no IMDb e eu não encontrei nada a respeito dessa série. As únicas notícias que eu encontrei a respeito, né, dessa adaptação para televisão e tudo mais são de 2016, então eu sinceramente não sei dizer para vocês se essa série, né, Dragon Teeth, né, Dentes de Dragão, vai realmente acontecer ou não, mas assim, ali na página do Michael Crichton do IMDb, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhadinha também, a gente fica sabendo que a franquia Jurassic Park tá indo muito bem, obrigado, não é mesmo? Tem também a Westworld, né, que é aquela série da HBO que já tá indo aí pra sua segunda temporada, aliás, já começou a segunda temporada, né, eu que não comecei a ver ainda. Essa série é baseada num filme cujo roteiro é do Michael Crichton, tá? Um filme dos anos 70, muito bom por sinal, se você só conhece a série, veja o filme também. Outras coisas que ele fez também, gente, o cara, né, ele tinha uma carreira bastante variada, eu diria. Ele foi o criador do Plantão Médico, aquele seriado com o George Clooney. As primeiras temporadas eu lembro de ter assistido, gente, eu era muito pequena, não me lembro de nada, mas enfim. E olha que interessante, ele também está por trás de um filme chamado Twister, que nos anos 90 todo mundo amava esse filme, é um filme muito legal também, sobre pessoas que caçam, entre muitas aspas, tornados. Filmaço, fica a dica aí pra vocês caso não tenham visto ainda. E também Assédio Sexual, que era aquele filme com a Demi Moore e o Michael Douglas. Cara, o cara fez muita coisa desde os anos 70 pra frente. Faleceu em 2008, mas ainda tem um legado gigantesco, ó, trocentas coisas sendo feitas ainda em cima da obra que ele deixou. Achei isso muito bacana. Bom, então é isso, fica a dica aqui pra vocês desse livro divertidíssimo para quem gosta do autor, para quem se interessa por paleontologia ou por Velho Oeste, enfim, gente, divertidíssimo. Não deixem de checar a descrição do vídeo, eu vou deixar lá o link para onde você pode encontrar o livro. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.